Bom demais! Estamos de volta aqui para a gravação de mais um episódio do podcast especial. Afinal de contas, estamos aqui nesse espaço do Resenha CBTD, no meio do congresso. Aliás, congresso maravilhoso, hein, gente? Se você não participou, deixo aí a dica para vir aqui para esse evento. Olha, hoje, nesse episódio, eu vou falar com a Mayara Villalba. Mayara, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Posso te chamar de Má? Pode. Má, então vamos lá. Você é especialista em T&D. Isso mesmo. Da Companhia De Pascoal. Isso mesmo. Né? Me conta um pouco do que é a De Pascoal. Bom, a Companhia De Pascoal, né, ela tem várias frentes, né? A gente tem desde um centro automotivo, nós temos um centro de distribuição, temos uma fazenda de café, que é da terra, temos uma plataforma de venda de pneus, que é a KDP. Então, temos várias iniciativas, né? Mas a grande marca hoje, que geralmente as pessoas conhecem, é a De Pascoal, né? Por ser um centro automotivo. E a DPK, que é o nosso centro de distribuição, né? Que é uma autopeças. Isso mesmo. Vou te contar um segredo. Me conta. Eu sou fã da De Pascoal. E vou dizer para você por quê. É muito comum a gente encontrar no mercado empresas do segmento automotivo que não são éticas. Você vai levar teu carro para consertar, vão trocar peça, por exemplo, de que às vezes não precisa. A De Pascoal, sou cliente da De Pascoal há mais de 20 anos. Quantos anos existe a De Pascoal? 74 anos fez esse ano. 74 anos. Eu sou cliente da De Pascoal, se não for 20, acho que é mais até do que 20, porque desde que eu tive meu primeiro carro, eu sempre levei meu carro lá e é impressionante, não só a qualidade do serviço, mas a ética dos profissionais. Muitas vezes eu levava lá porque, meu carro está fazendo um barulhinho aqui, achava que ia chegar lá e ter que trocar pastilha, trocar amortecedor, às vezes alguma peça, e eles lubrificavam, falavam, senhora, tá tudo ok. Falava, quanto que é? Não é nada. Não é nada. Meu, não tem como não ser fã da De Pascoal. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu estou há 17 anos na companhia, então a companhia como um todo faz parte da minha vida, então os valores, a ética é indiscutível lá dentro. Nós temos realmente um programa Economia Verde, que é o medir, testar e avaliar, né, antes de trocar, para que realmente, né, a empresa passe a transparência, passe a verdade, né, seja realmente um atendimento consultivo, né, do que realmente o cliente precisa. Então, nós precisamos muito por isso, a excelência, para fidelizar o cliente, para que o cliente veja a gente realmente como uma empresa de confiança e quando ele precisar de um serviço automotivo, a companhia seja a primeira escolha dele. Parabéns, viu, pelo treinamento que vocês fazem com essas pessoas. E realmente, sim, estava comentando agora há pouco aqui numa outra entrevista, quando a gente fala sobre valores, que normalmente os valores estão escritos nas paredes, né, tá no site das empresas, e no caso da De Pascoal eu consigo sentir o valor. Isso é verdade. Nós vivemos isso. Não é o que você disse. Eu costumo fazer a integração dos novos colaboradores, né, lá nas áreas de apoio, no nosso prédio administrativo, e eu comento com as pessoas, olha, aqui realmente não está escrito só nas paredes, vocês vão vivenciar isso, né, no dia a dia, no relacionamento com as pessoas. Nós vivemos, de fato, os nossos valores, os nossos princípios. Agora eu quero saber um pouquinho de desafios. Por quê? A De Pascoal é uma empresa familiar. Né? E aí, se você trabalha numa empresa familiar, talvez você consiga perceber os desafios que existem, principalmente quando a gente fala de sucessão. Né? É algo complexo, e é complexo e natural. Eu queria que você contasse um pouco desse desafio, como que é trabalhar, né, numa empresa familiar, e depois contar um pouco desse programa que vocês estão fazendo de sucessão. Legal. Bom, nós temos, apesar de ser uma empresa familiar, né, nós somos uma empresa que olha muito para o mercado, nós temos uma estratégia muito bem definida. Nosso presidente, o Luiz Norberto Pascoal, acredito que você o conheça, ele tem muito esse olhar voltado para a educação, para o desenvolvimento, para as pessoas. Então, além de toda a preocupação que nós temos dentro da companhia, ele também é envolvido em várias ações fora, né, da nossa empresa. Então, esse olhar, né, para o desenvolvimento, ele é assim, um ponto-chave dentro da nossa empresa, né? Então, a gente percebe o cuidado realmente que nós todos, né, a diretoria, a presidência, né, as lideranças, têm realmente, né, com os nossos colaboradores. É um valor isso pra gente, tá? E hoje a gente tem um programa, falando em sucessão, né? Nós temos um programa que nós chamamos de Programa Desenvolva Talentos da Operação, que ele foi criado justamente, né, pensando nessa sucessão, que é
poxa, eu tenho um colaborador que hoje o nosso desafio, nós somos uma empresa que é um varejo, né? Nós estamos espalhados pelo Brasil. E nós temos muitos colaboradores que são talentos, são destaques naquela função que ele exerce no dia a dia. E nós tínhamos uma estrutura de treinamento muito voltado para o hard skill. Então, né, atrelado àquilo que a pessoa fazia no dia a dia. Dá uma dica para eles, o que é hard skill? Então são aquelas competências que a gente precisa trabalhar no dia a dia, mas que é voltado para a função da pessoa. Então eu tenho um treinamento técnico, né? Então eu tenho lá o mecânico, que na De Pascoal a gente chama de técnico de serviço. Então eu tenho um treinamento que vai treinar, vai capacitá-lo, né, para fazer o serviço de alinhamento, de freio, balanceamento. Né? Cambagem. Então essa é a parte técnica, né? A parte hard skill que ele vai ter que ter o conhecimento para exercer um serviço no carro do cliente. Então a gente tinha muito esse olhar, né, pro hard das nossas funções que estão lá na ponta. E aí a gente falou, poxa, a gente precisa fazer um programa diferenciado, né, para essas pessoas que são destaques, que são talentos lá dentro da nossa operação, para trabalhar as competências, né, soft skills lá. Então, as competências comportamentais. Então, trazer um pouquinho de inteligência emocional, trabalhar a questão da gestão do tempo, produtividade, que isso muitas vezes não era visto por eles, né, pelo dia a dia, né, que é corrido dentro da nossa operação. Então, nós criamos o programa Desenvolva Talentos da Operação, que foi muito em parceria com a liderança de nos indicarem essas pessoas. E aí nós montamos uma trilha de aprendizagem, onde ele participa de vários encontros para trabalhar essas competências, né? E aí foi muito legal, porque esse trabalho foi feito em parceria com o nosso DHO, que é o Desenvolvimento Humano e Organizacional, e a gente acompanha todas as turmas para ver como as pessoas estão se envolvendo no treinamento, né? Como está sendo o engajamento. A gente tem um mapa, né? Poxa, o colaborador João foi muito bem, colocou essas pontuações no treinamento, participou, fez boas colocações. Então a gente tem um mapa dessas pessoas que participaram. E aí isso serve muito para decisões futuras. Então, surgiu uma oportunidade naquela loja ou surgiu uma oportunidade no centro de distribuição. Poxa, vamos considerar aquela pessoa que participou do Talento da Operação? Vamos ver, né, como foi a performance dela ali, como foi a participação dela. Vamos fazer um mapeamento com essa pessoa para ela estar conosco, né, nessa oportunidade. Então isso serviu muito, né, para a gente ter esse mapa, ter esse olhar. E é legal também porque esse colaborador que participa, ele se sente o quê? Reconhecido. Ele está sendo visto pela companhia. E foi muito importante ver o interesse das pessoas em participarem do treinamento. Né? As pessoas, poxa, eu quero participar, ou eu vou ter um imprevisto hoje, como que eu faço para acompanhar esse conteúdo que eu vou perder? Então as pessoas realmente compraram a ideia, né? Se engajaram e muita gente depois nos deram feedbacks assim, muito positivos, né? Do que já estavam colocando no dia a dia, aplicando nas suas atividades. E a gente viu um ótimo resultado, por isso a gente sempre tem uma continuidade aí, tem a parceria dos nossos líderes para esse programa. Sabe que assim, né? Você está comentando que eles compraram a ideia, mas o que eu percebo desses muitos anos de mentoria que eu tenho feito nas empresas é que os liderados ou os colaboradores só compram a ideia quando confiam na empresa. Verdade. Não é? Confiam na empresa, confiam nos líderes. Confiam, né? E também tem a questão de enxergar o valor, né? Sim. Porque se não faz sentido, não tem o porquê, né? Eu participar daquilo, ou então eu vou só para cumprir tabela, não é verdade? Sim. E realmente tem essa confiança na companhia e também tem a confiança de que aquilo vai ter um valor para sua vida profissional e pessoal, né? Porque conteúdo a gente leva para a vida, né? Sim. Não é porque a pessoa está lá na empresa que ela vai só usar na empresa, mas leva para a vida, né? Verdade. Você tem centro de treinamento também? Nós ficamos em Campinas, né? Para quem não conhece a Companhia De Pascoal, a administração central fica em Campinas. Nós temos várias lojas espalhadas pelo Brasil. Nós temos centros de treinamento em algumas regiões, nós temos só 4 unidades. E lá no nosso prédio administrativo a gente acaba usando bastante as salas que nós temos no nosso prédio, né? Esse treinamento específico, esse programa que eu estou te dizendo, nós estamos fazendo no formato online, sim, né? Porque como as pessoas estão espalhadas, né? Então é importante a pandemia, né? Infelizmente, sim, nos trouxe tristezas, mas também trouxe muitas oportunidades. Então imagina que alguns anos atrás a gente teria ações como essa com o pessoal do campo, né? No formato online. Então isso nos ajudou muito aí a chegar mais rápido no nosso colaborador e
trazer aí conteúdos de qualidade para esse funcionário. Ótimo. Eu vou te dar agora um superpoder. Vou dar um superpoder para a Mayara aqui. Você vai receber no seu WhatsApp o número de todas as pessoas de treinamento e desenvolvimento do mundo. Você precisa mandar uma mensagem para elas para falar da importância deste programa de sucessão. Que mensagem você mandaria para essas pessoas? Desafio, hein? Desafiei. Tá pensando o quê? Tá pensando que vai sair daqui é fácil, né? Bom, eu acredito que nós precisamos olhar para os colaboradores que estão na nossa empresa, né? Olhar o talento daquela pessoa, porque muitas vezes ele tá ali cumprindo a função dele no dia a dia, com excelência, né? Às vezes não fala nada da sua expectativa enquanto carreira e tudo mais, mas tem um ouro ali, né? Tem um ouro escondido. Então é muito importante as empresas, né? Todas as consultorias, né, de treinamento e tudo mais, terem esse olhar de como tirar, né? Como essa pedra preciosa aí para que esse colaborador realmente coloque, né, tudo que ele tem de bom para o mundo, para contribuir com a empresa. E tem que ser um projeto, gente, que não acabe só ali, né? Então, eu vou lá, faço treinamento, que legal, e depois? Né? Fiquei esquecido, ninguém lembrou de mim. Mas precisa ter uma continuidade. Então, quando a gente pensa nesse processo, a gente precisa sim pensar no pós. Então, sejam parceiros, né, das áreas de treinamento. Aí depende muito da estrutura da sua empresa, mas lá na De Pascoal a gente tem o DHO, nós trabalhamos muito em conjunto. O DHO está de parceria assim fundamental, porque elas têm a visão, elas têm um olhar para quando isso, né, vai para um outro patamar. Então a gente precisa assim ter esse olhar cuidadoso para as pessoas, né? O que eu vou passar de conteúdo, aquele conteúdo, ele vai fazer realmente a diferença? Ele tem sinergia com a estratégia do negócio? E também não adianta trazer um conteúdo de prateleira que não faz sentido nenhum para mim. Verdade. Como você disse, a De Pascoal é uma empresa que preza muito pelos valores, pela ética. Isso pra gente, quando a gente vai contratar alguém para trabalhar com a gente, isso tá muito alinhado. Então não adianta também trazer só um conteúdo por trazer, né? Tem que fazer parte, tem que fazer sentido. A pessoa precisa conhecer a nossa companhia para fazer a diferença, né? E ter uma continuidade depois, pensar no pós, ajudar as empresas também a pensarem no pós, para ter essa continuidade e o projeto não morrer no meio do caminho. Sabe que você falou as pedras preciosas? Eu gosto muito de um exemplo e que poucas empresas praticam, como é o caso de Pascoal que pratica. Muitas empresas, ao invés de buscar por pedras preciosas, elas fazem como se estivesse escolhendo feijão ao invés de buscar diamantes. Feijão, o que você faz, né? Você põe um monte de feijão para escolher e você vai separando o quê? As que não estão boas, né? As que não estão boas. Quando você fala de pedra preciosa, né? As pessoas vão para o meio da lama e elas vão tirar somente aquelas, né, que são as pedras preciosas. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá. E se alguém quiser te encontrar na rede para saber um pouco mais e conversar com você, onde que te acha? Bom, meu LinkedIn está à disposição, então acho que vai aparecer meu nome, né, no podcast, Mayara Villalba, então estou lá à disposição. Acompanhe também, né, o nosso LinkedIn da Companhia De Pascoal, Instagram, fiquem super à vontade, porque lá vocês conseguem ver as nossas ações, né? Nós também temos uma Fundação Educar, que aí tem um trabalho muito voltado para jovens, né, de escolas estaduais. É um trabalho riquíssimo, além disso. Social bacana, é um trabalho social que também faz formação de professores de escolas públicas. Então a gente tem aí, né, um leque de possibilidades. Então fiquem super à vontade para nos procurar, para trocar figurinhas, que a gente gosta bastante. A gente aprende demais com outras empresas e outras parcerias aí. Perfeito, Má. Obrigada, viu, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Foi bom demais. Você viu quanta riqueza de informação? E ó, se você não conhece De Pascoal, segue a De Pascoal lá que você vai se transformar em fã, como eu também tenho certeza disso, tá bom? Eu fico por aqui com mais uma edição do nosso podcast, aqui no espaço do Resenha CBTD. Te vejo no próximo episódio. Tchau!